E aí, pessoal, vamos para mais uma questão agora, questão 53. Questão ali sobre diodo Zener, né, e o comportamento dele ali no circuito, né, em um circuito simples ali. Bom, e vamos ver o que a questão está pedindo, beleza? Diz o seguinte, na figura a seguir é apresentado o circuito de um regulador de tensão que emprega um diodo Zener Z1 com tensão de ruptura igual a 6 volts, né? Então, essa tensão de ruptura, né, de 6 volts significa que quando a tensão reversa aqui no diodo, né, porque olha só, o meu diodo ele está em paralelo com essa resistência de 3 kΩ, polarizado nessa direção, né? Então, quando a tensão, que nesse caso aqui é uma tensão reversa, ela é de 6 volts, ou seja, de menos 6 volts no diodo, né? O meu diodo ele vai passar a conduzir, né? Ele vai virar ali um, um circuito que vai estar dando vazão à corrente, beleza? Então é isso. E a questão ela continua dizendo o seguinte. Bom, aqui embaixo eu tenho aqui o meu gráfico, né, que dá aqui a corrente em função da tensão no meu diodo. Então você observa que quando chega aqui no menos 6 volts, né, a corrente ela meio que passa a fluir livremente ali no meu diodo, beleza? Mas até chegar nos 6 volts aqui, ó, o meu diodo ele está funcionando, né? O meu diodo Zener está funcionando como se fosse um circuito aberto, né? Não tem fluxo de corrente, tá bom? Bom, vamos lá. Considerando-se a curva característica de corrente X de corrente vezes tensão no diodo Zener Z1, apresentada no gráfico acima, né, esse gráfico que a gente acabou de ver, conclui-se que a relação entre a corrente reversa IZ no diodo Zener e a tensão não regulada VA é expressa graficamente por. Então aqui embaixo eu tenho aqui várias opções aqui da corrente no diodo em função da tensão de entrada VA. E aí a gente precisa analisar aqui e descobrir qual é o gráfico aqui que vai dar para a gente essa relação, né, entre a corrente no diodo e a tensão de entrada, beleza? Então vamos por partes. Primeiro, né? Opa! Primeiro, a gente precisa analisar o nosso diodo, né? Enquanto ele ainda não está enquanto não se chegou ainda à tensão de ruptura, enquanto ele está funcionando ainda como se fosse um circuito aberto. Para isso, olha só, observa o nosso diodo, como eu tinha dito, ele está em paralelo com essa resistência de 3 ohms, né? Aqui o pessoal chama de antiparalelo, né? Porque na realidade, como eu coloquei aqui na setinha, ele está polarizado nessa direção aqui, que é a direção contrária, né, a dessa corrente Z aqui que está sendo mostrada aqui na questão, né? Então, se eu tenho uma tensão de 6 volts sobre essa resistência de 3K, a minha tensão no diodo é menos 3 volts porque ele está em antiparalelo, né? Bom, e aí eu sei que isso aqui, né, enquanto ele ainda não está, né, enquanto esse circuito ele ainda não está, né, com uma tensão que faz com que a tensão do diodo chegue à tensão de ruptura, ou seja, enquanto o diodo ainda está funcionando como circuito aberto, isso é simplesmente um divisor de tensão, né? Então aqui eu tenho um divisor de tensão e para mim descobrir agora até quando, né? Ó, tá. Primeiramente vamos fazer o seguinte: eu sei que a minha tensão no diodo VZ é a mesma tensão que eu vou ter na resistência aqui R2, certo? Então eu sei que ó, VZ é igual, né, a 3 vezes VA, porque o meu resistor aqui é de 3 kΩ, certo? VA sobre, né, 3 mais 2, né?
que é esse resistor de 3 kΩ e essa resistência de 2 kΩ, né? Eu tenho um divisor de tensão simples aqui. Eu não coloquei aqui os 1000 aqui, 3000 e tal, porque esse aqui é proporcional, né? Então 3VA sobre 3 mais 2, que é igual a 3 sobre 5 vezes VA. E por que eu fiz isso? Porque eu quero descobrir, olha só, o meu diodo ele vai estar funcionando como se fosse um circuito aberto, ou seja, ele não vai estar conduzindo corrente até que se chegue, até que VZ seja a tensão de ruptura, né? Até que seja 6 volts, certo? Enquanto não se chegar a isso, o meu diodo não conduz. Então eu já sei, né? Eu vou começar a desenhar aqui no meu gráfico aqui, ó. Vou começar a desenhar, depois a gente vê se bate com alguma das opções, tá bom? Então aqui eu vou ter a minha corrente IZ, né? E eu vou ter aqui o meu VA, tá bom? Eu sei que durante um tempo aqui, ó. Durante um tempo não, pessoal, desculpa, né? Para certos valores de tensão aqui, o meu diodo ele não vai estar conduzindo. Agora eu preciso saber qual que é esse valor VA que faz com que VZ seja 6 volts e com isso o meu diodo entre, né, em operação ali, deixando a corrente fluir, né, seja atingida ali a tensão de ruptura. Para isso, é só eu pegar essa equação aqui agora e fazer o seguinte, né, eu vou reescrever aqui embaixo, o meu VZ eu sei que é 6 e isso, né, é igual a 3/5 de VA, né, ou seja, isolando VA, vai dar o quê? 6 vezes 5, 30, dividido por 3, que é igual a 10 volts. Ou seja, a minha tensão no diodo vai atingir 6 volts no momento em que minha tensão VA for 10 volts. Tá bom? Então, até chegar nesse valor, eu não estou conduzindo corrente, o meu IZ é igual a zero. Se você for observar aqui, só de fazer essa análise, né, simples, você já elimina aqui um monte de opção. Você já elimina essa letra A aqui, não tem nada a ver. Você já elimina essa letra C aqui, também não tem nada a ver. E essa letra E aqui também não tem nada a ver, né? Porque essas três opções aqui, para essas três opções até chegar em 10 volts, o meu IZ é diferente de zero e de acordo com a nossa análise, isso não faz sentido, tá bom? Então me resta duas opções, B e D, né? E agora eu vou ver aqui qual delas é a correta, tá bom? Então vamos continuar analisando aqui. Beleza, VA chegou em 10 volts, VZ chegou em 6, o diodo começa a conduzir. Então o que eu vou ter agora, né? Eu vou ter agora, né, um circuito em que em que vai estar fluindo corrente aqui pelo meu diodo e também pela minha resistência aqui de 3 ohms que está em antiparalelo. Se eu for usar lá da análise de circuitos, o que eu vou ter, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever. Deixa eu dar uma reduzida aqui. Será que vai caber tudo? Tá, vou tentar colocar aqui no cantinho, tá bom? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter, ó, VA, certo? Menos VZ sobre 2, beleza? Estou considerando o que? Estou considerando uma corrente aqui. Eu tô usando o método das tensões de nó, né? Que a gente já usou tanto aí para outras questões, né? Então eu tenho uma corrente aqui, eu tenho o meu IZ e eu vou ter uma outra corrente aqui também, né? Analisando esse nó aqui. Então, primeira está aqui. Isso aqui menos VZ sobre 3, ou seja, essa corrente aqui, ó, I0, que eu vou chamar, menos essa corrente I1, I0 é dado por isso aqui, ó, VA menos VZ sobre 2, e I1 é VZ sobre 3. Isso aqui vai ser igual ao meu IZ, que é a corrente no diodo Zener, beleza? Então agora como é que eu vou continuar analisando isso aqui, né? O meu VA aqui é a variável, né? O que está variando aqui é o meu eixo X aqui, né? Então, para os outros aqui eu vou saber o valor, né? Eu sei o valor de tudo. Só VA sobre 2, eu não sei quem é VA. VA pode assumir vários valores aqui a partir de 10, né? Menos, quem é VZ?
VZ é 6, né? A tensão ali ela foi grampeada em 6 volts e o diodo, né, tá conduzindo. Então, para o diodo permanecer conduzindo, essa tensão tem que estar em 6 volts, ela vai ficar grampeada em 6 volts, enquanto o meu VA aumenta, tá bom? Então eu sei que ela é 6, então vai ser 6 sobre 2, né? 6 sobre 2 é 3, menos VZ, tensão grampeada, 6 volts sobre 3 é 2, tá bom? Isso aqui é igual a IZ, beleza? Então, agora só um detalhe, pessoal, é porque, olha só, as resistências são 3 kΩ, 2 kΩ, né? Eu não estou colocando aqui, eu estou colocando simplesmente 2 e 3, né? Porque eu estou subentendendo que essas resistências aqui vezes 10 elevado a 3, da mesma forma que a corrente que eu achar aqui, né, ela não vai estar em ampere, ela vai estar em miliampere, tá bom? Então, para não ficar colocando aqui 3,0 aqui, 3,0 acolá e tal, eu simplesmente estou fazendo dessa forma, beleza? Então, né, isso aí vai nos dar a nossa corrente em miliampere, né, que é o que a gente precisa saber. E aí, isso aqui agora tá fácil, né, o meu VA VA, né, sobre 2 menos 5, né, menos 5 é igual a IZ. Isso implica em que IZ é simplesmente o que? VA sobre 2, né, menos 5. Isso aqui em miliampere, tá bom? Olha só, eu tenho aqui uma equação, né, que me dá o meu IZ, ou seja, a tensão, ou desculpa pessoal, a corrente no diodo Zener em função da tensão de entrada VA. E repara que isso aqui é simplesmente a equação de uma reta, né? Em que é uma equação daquela fórmula y igual a alfa x mais beta, né? É uma equação de uma reta, né? Que ela vai ter ali uma certa inclinação que é dada por esse alfa aqui, né? Esse alfa é simplesmente 0,5 ou 1 sobre 2, né? Então, para mim saber agora qual que é o meu valor, desculpa, para mim saber qual que é a opção correta aqui, repara o seguinte, se o meu VA aqui ele for 20, né, que é o que eu tenho aqui nas duas opções que sobraram, ó, B vai ter 20, D também vai ter 20. Se o meu VA é 20, quanto que vai ser meu IZ se eu substituir aqui? VA 20 dividido por 2, 10, certo? 10 menos 5, 5 miliampere. Então, ou seja, né, IZ de 20, né, é igual a 5 miliampere, tá bom? Porque é só substituir aqui, ó, né? Que aí eu vou ter esse valor aqui, ou seja, no momento em que VA for 20 volts, IZ igual a 5 miliampere. Se você for olhar as opções, a B não está de acordo com esse resultado que a gente achou. Quem está de acordo é a letra D. Então, o X da questão aqui é a letra D, tá bom? Então é isso. É uma questão ali, de certa forma simples, mas tem que lembrar ali, né, de como funciona o diodo Zener. Eu vou deixar, como sempre, né, a referência bibliográfica aí para quem quiser relembrar a teoria, relembrar o conteúdo. E eu ainda não sei exatamente qual que eu vou colocar. Não gosto muito do livro que eu usei na graduação para essa disciplina, então eu vou procurar outro. Mas é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, por favor, coloca aí nos comentários, vou ficar feliz em responder. Não se esqueça aí de se inscrever e curtir o vídeo se ele te ajudou, se foi útil, se você gostou, tá bom? Então é isso, até mais, até o próximo vídeo.